noite. Boa noite a todos. Bem-vindos mais uma vez, mais um encontro, mais uma reunião da oficina. Gabriela, Bel, Fabi. Fernanda, boa noite. Dircilene, Magda. Vamos lá, vamos lá. Parabéns pelo canal, Roninho. Valeu, Roninho. Tá chegando o tambor aí? Tá chegando? Isso aí é. Marília. Ó grande Espírito, terra, fogo, céu e mar, você está dentro e ao meu redor. Ó grande Espírito, terra, fogo, céu e mar, você está dentro e ao meu redor. Você está dentro e ao meu redor. Ó grande Espírito, terra, fogo, céu e mar, você está dentro e ao meu redor. Você está dentro e ao meu redor. Ó grande Espírito, terra, fogo, céu e mar, você está dentro e ao meu redor. Você está dentro e ao meu redor. Boa noite, boa noite. Quero os corações chegar. Olha aí, ó, esse aqui é o nosso menino de hoje, ó. Pequenininho esse, tem um bujudão, mas esse é o fiote, mas ele faz um som respeitoso, né? É a força do tambor que traz um movimento. O tambor sempre traz a força do movimento, e esse é o nosso tema dessa noite. Bem-vindos mais uma vez. A gente vai continuar falando do movimento da alma. Vou cortar agora os comentários, tomar um golinho d'água aqui. Estou aquecido aqui pelos corações. Gratidão pela presença.
Estamos juntos aqui nesse trabalho, onde cada estudo é uma oportunidade também de aprendizado. Para mim, a gente diz assim que tem 3 formas de aprender. Uma é a gente lendo, outra é a gente escutando e outra é a gente falando do que a gente aprendeu. E essa é a melhor forma de aprender. Então, é sempre um aprendizado para mim estar aqui. E às vezes eu saio falando, puxa, esqueci de falar desse ponto, daquele ponto. Semana passada a gente falou da focalização e foi uma grande alegria, e eu senti que queria ter falado mais sobre esse movimento da alma. Foi o título que eu dei, focalização, o movimento da alma. E aí eu pensei, vou continuar falando do movimento e incluir agora esses outros pilares do trabalho terapêutico aqui da Oficina da Alma. Essa semana alguém me perguntou o que é a Oficina da Alma. É um núcleo terapêutico que tem uma abertura para vários saberes, várias terapias. Então aqui, em tempos anteriores, aconteciam aula de yoga, reiki, atendimentos psicológicos, grupos de estudo, constelação familiar, grupos de estudo de focalização, meditação, grupo de meditação, o grupo do Evangelho Sentido, né? E as palestras de quinta, que foi onde a oficina começou como grupo. A gente se reuniu para oferecer essas reuniões, onde enquanto acontece aqui, né? Agora que a gente foi para o Instagram na pandemia, e eu estou adorando, não saio mais daqui, esse negócio de mundo virtual, eu agarrei nele, falei, gente, eu quero ficar só aqui agora. Estou gostando, interagindo, conhecendo pessoas e sentindo que realmente é uma janela, né, de conexão maravilhosa, que eu tinha sempre dificuldade, tinha algumas resistências, e agora eu estou entendendo que essa tem uma beleza aí. E então, aqui acontecem as palestras toda quinta-feira, são palestras públicas, e enquanto eu fico aqui falando, a gente canta, a gente faz uma meditação aqui antes, uma focalização, depois a gente canta, e uma turma fica lá no fundo fazendo o trabalho energético. São os oficineiros, eles têm várias alas de oficineiros, tem os oficineiros da psicologia, os oficineiros do trabalho energético. É uma força de trabalho. E então há anos, ano que vem nós fazemos 10 anos aberto ao público. Então é um trabalho que vai se reformulando, que vai aprimorando. Mas hoje o que a gente oferece como escolas terapêuticas, e é onde a gente está aprendendo, quando eu digo ofereço, é porque é o que eu estou aprendendo. Na verdade, eu ofereço aquilo que eu quero aprender. Então, se eu quero estudar o Peter, que eu ofereço as palestras, que aí eu estudo, porque eu vou oferecer, e aí esse é o meu jeito de me atender. Eu vou atendendo uma mão dupla, né? Então, também tinha uma necessidade de estudar a constelação, de trabalhar com esse caminho. Então, a gente ofereceu um espaço e a focalização também. Tudo isso que a gente oferece, nós estamos ainda aprendendo, é muito, muito mais do que eu posso imaginar. Eu sinto que é uma introdução. O que a gente tem, o que a gente já percorreu, é uma introdução perto do que existe para conhecer. E às vezes, eu quero falar disso hoje. Às vezes a gente fala em formações, né? Vamos fazer uma formação, eu fiz tantas formações. Eu tenho uma formação em focalização, tenho uma formação em constelação familiar, duas formações em constelação. Eu tenho formação nisso e naquilo, tenho formação em psicologia, pós-graduação, tenho mestrado. E a gente vê o quanto que na prática, o quanto que isso pode ser pequeno quando falta alma para aquilo que a gente faz. Então, eu escutei outro dia uma moça, a Vilma, falar essa diferença, a diferença de formação para treinamento, né? Formação é como se a gente colocasse numa forma e dá a impressão, não, eu sou formado, então é porque eu sei. Não,
sou formado é que eu recebi uma autorização para começar, e às vezes eu vou começar a aprender. Quando eu me formei em psicologia, a sensação de uma insegurança tão grande, eu estava autorizado a começar, a exercitar um caminho onde aí sim eu vou aprender. Porque até então, foi só uma preparação, foi só um momento bem inicial. Eu lembro de André Luiz falar num livro, Nosso Lar. São vidas para a gente entrar na universidade do Cristo. Então muitas vezes a gente se diz também cristão, e porque eu entendi, porque eu li a Bíblia, porque eu frequento tal lugar, encho a boca para falar de Deus, mas ainda não chegou lá no coração, ainda não alcançou as fibras da alma. Eu estou me preparando para esse passo. E às vezes eu não entendia algumas situações, por exemplo, que sempre foi misteriosa para mim. Emmanuel, o guia do Chico, ele se expôs de uma maneira muito bonita. Ele começou a apresentar para nós várias vidas dele. Então, tem uma sequência de livros que falam da era pré-cristã, melhor dizendo, do cristianismo primitivo, né? E começa com o livro Paulo Estevão, há 2000 anos, 50 anos depois. É uma sequência de livros onde só romances dessa era do cristianismo primitivo. E ele é um personagem de cada livro. Cada livro conta uma vida dele. E eu fiquei intrigado, porque o primeiro livro, onde fala de Paulo Estevão, ele se apresenta como um senador romano, orgulhoso, fechado, rígido. E ele então conta até um contato que ele teve com Cristo, mas nada o abalou. Só no final da vida que ele teve uma dificuldade, então a alma começou a ser sensibilizada. E na vida seguinte ele já veio um escravo cristão. 50 anos depois ele volta como escravo cristão. E eu achei muito rápido para uma transformação. Depois é que eu fui entendendo que, olha, uma coisa é você vir e atuar, né? Você pode vir dentro de uma família evangélica, de uma família espírita, de uma família católica, e aí você vem seguindo alguns valores, seguindo alguns preceitos e cometendo aí várias atitudes dentro desses princípios, mas isso não significa que a tua alma profundamente está forjada com esses princípios. Ela está em comunhão com esses princípios. Eles estão sendo tocados, eles estão sendo transformados ao longo das vidas. Uma vida é muito pouco, né? Então aqui nós estamos falando de uma diferença de formação, como é prepotente a ideia de que eu sou formado, é como se eu já tivesse acabado, como se eu já soubesse. E eu queria então falar um pouco disso, como que é distante a teoria da prática. E quando eu digo prática, não é a prática do fazer aquilo que eu aprendi só, não. É de eu praticar em mim esses caminhos que são aqui hoje os pilares terapêuticos da oficina da alma, que são a focalização. A gente tem os grupos de estudo, é uma base da minha proposta clínica, a constelação familiar, com os estudos, as práticas que a gente tinha aqui, né, de vivências em grupo, e os estudos do Pettork, das palestras do guia, todos eles são exercícios, são treinamentos, onde a gente vai pondo em prática conosco. Quando a gente fala de focalização, gente, não é uma técnica, não é só isso, não se resume a isso. Tem um procedimento técnico, mas para que ele seja efetivo, ela precisa estar revestida de um olhar de compaixão. A constelação familiar também tem algumas técnicas, algumas frases, algumas posturas, algumas ordens. Aí muita gente chega, faz um curso, faz um negócio, mais ou menos tempo, não importa, mas se pega de forma superficial, vai levar e querendo impor aquilo como uma técnica, não vai funcionar, porque tanto uma quanto outra aqui
é um olhar. Na constelação, um olhar sistêmico que a gente vai desenvolvendo. Não é uma técnica. E se for, vai ser pouco. É uma abertura para a alma. A primeira formação que eu fiz em constelação, eu terminei ela em 2009. Eu fiquei 10 anos para começar a trabalhar com grupo. Só depois que eu fiz a segunda formação é que eu comecei a trabalhar com grupo. Antes eu só ficava estudando, trabalhando no consultório, porque era um passo que eu não estava pronto para ele. Essa abertura, essa entrega ao campo, se expor a esse campo onde a gente precisa ter uma abertura de abrir mão do controle. Isso não tem uma técnica, isso é uma postura de alma, é um lugar recolhido que a gente se coloca. E quando eu digo comecei a trabalhar, então eu comecei a aprender o exercício. Então eu me vejo um aprendiz em cada uma dessas linhas, mas cada uma ela já tem efeitos maravilhosos. O pouco que a gente já aprende já é suficiente para poder ajudar em vários níveis, várias pessoas que aqui chegam. Então o que eu quero dizer, a frase que me veio para falar desse tema inicial. Pessoa me ligando, gente, a pessoa não sabe que eu estou na live uma hora dessa. Deve ser banco querendo um empréstimo, um din-din. Eu ia falar de uma frase, pensando nessa introdução, que a assimilação de qualquer um desses caminhos é um movimento orgânico. Então eu faço uma formação, aprendo uma lição, mas eu vou ao longo do tempo, ao longo dos anos, assimilando organicamente esse olhar. É nisso que eu acredito. E é isso que eu acho que fez, por exemplo, Carl Rogers também ser tão incompreensivo, tão incompreendido, melhor dizendo. Foi tomado como técnica as coisas que ele falava. E não era, ele estava convidando as pessoas a um jeito de ser. Então, o que eu entrego como terapeuta, o que eu entrego na minha vida profissional, o que cada um de nós entregamos é o que a gente é. O resto é vazio. E aí a gente vê tantas contradições, porque ficamos identificados com a teoria, sem acolher, sem respeitar que nós, na prática, estamos assimilando, somos aprendizes. E nesse aprendizado, então, eu queria seguir uma sequência desse caminho, primeiro que foi com a focalização. Quando eu conheci a focalização em 2002, eu conheci naquele congresso que eu falei para vocês, quando eu cheguei aqui, e eu não tinha com quem dividir aquilo. Tinha um professor que eu ouvi falar, que ele sabia que eu conhecia ele, que é Valtinho. E Valtinho me falou: Mateus, tudo que eu sei de focalização eu aprendi com uma pessoa, e eu vou te encaminhar essa pessoa. Nós temos um livro traduzido, mas essa pessoa teve contato com o Gendlin e eu vou te encaminhar para ela. E então ele me encaminhou para ser atendido e supervisionado por um cara chamado Volber de Alvarenga. O Volber de Alvarenga é um terapeuta, já foi, está olhando por nós lá, tenho certeza que ele está feliz com esse movimento, né, de crescer a focalização, porque ele sim ficou sozinho muitos anos, correspondeu com o Gendlin, quase conseguiu trazer o Gendlin aqui no Brasil, mas não foi possível. E Volber, ele tinha um jeito muito próprio. Essa semana eu estava falando com uma amiga de algo que eu acho que Volber sentia muito, que às vezes a psicologia se aproxima mais da arte do que da ciência. Tem hora que ela exige muito mais sensibilidade do que técnica, né? Então nós vamos aliando esses dois. Então essa sensibilidade nos aproxima da arte. E Volber, ele já estava com uma tese de doutorado pronta, ele rasgou tudo e foi pintar quadro, fazer poesia,
e ficar falando de focalização de uma forma despretensiosa, de uma forma simples. Foi escrever poesia, escreveu livros lindos que chamam Bola de Neve. Alguém já deve ter conhecido Jeremias Horta, foi o pseudônimo que ele usou para deixar fluir essa sabedoria interna ali que ele ia conectando. E estou lembrando de Vauber, homenageando ele, que me trouxe tanta força para iniciar. Quando eu comecei a ser convidado pelo Instituto Humanista, que eu tenho muita gratidão pela Ana Maria, Valtinho, eles me deram essa chance de ensinar lá a focalização. Deve ter mais de 7 anos, sou ruim de número. E aí o Vauber ficava feliz: "Ô Matheus, que bom!" Então ele ia me ensinando: "Faz assim." E ele já estava assim no fim da vida dele, e ele falou: "Matheus, vem cá, vamos fazer uma supervisão, vem cá que eu vou te passar, né, uma base para você dar suas aulas." E a gente estava combinando eu ir lá na casa dele, e aí ele falou assim: "Ô Matheus, a gente combinou, mas não vem não." Porque eu falei: "Ô Vauber, você não está bem, né?" Eu sabia que ele já estava adoecido. Aí ele falou: "Ô Matheus, eu estou bem, mas o meu corpo está morrendo." E de fato, né, 10 dias depois, mais ou menos, ele faleceu. Mas o curioso é isso: eu estou bem. Ele não estava identificado com o corpo. Eu estou bem. E esse era o Vauber, um cara descolado desses princípios, dessas pressões sociais. Ele era ele demais. Até o corpo não estava afetando esse lugar do ser, que é muito maior. E ele trouxe um conceito para mim que vai me ajudar a falar hoje da focalização. Ele diz assim, quando a gente fala, né, de movimentos, vou trazer uma frase do Gemblin, que eu vou só colocar ela aqui, e depois a gente pode até voltar nela, mas olha o tanto que ela nos provoca. O teor do problema se alterna a cada mudança corporal. Vou repetir. O teor do problema se alterna a cada mudança corporal. Veja bem o paradigma do movimento de alma, da focalização. Ele está voltado para o corpo. Então eu me lembro que numa dessas sessões, eram sessões muito intensas com o Vauber, e teve uma sessão que eu já estava de saco cheio de lidar com uma questão repetida em mim. E eu falei: "Ô Vauber, de novo isso? Puxa vida, eu achei que eu já estava liberado desse negócio, outra vez isso vindo aqui. E a gente trabalhou isso outro dia, agora outra vez." Aí eu peguei e perguntei para ele assim: "Como é que eu vou saber, Vauber, que isso está resolvido em mim?" Aí ele respondeu assim: "Matheus, não tem nada para resolver." Parece um mestre zen falando, né? Que dá nó na gente assim, a gente tem que sair. Não tem nada para ser resolvido. Eu falei: "Mas como não? Tudo que se há para fazer é um movimento. Nós só precisamos movimentar aquilo que está parado. Só. E segue." Esse é o princípio da focalização. O foco não é no problema, não é em resolver, não é em explicar, não é em entender, mas é no corpo, é fazer contato com aquilo que está preso, com aquilo que está tenso, com aquilo que está fechado, e pôr aquilo em movimento. Quando eu ponho essa estrutura rígida em movimento, um alívio, e aí sim um movimento de alma acontece, uma mudança, uma abertura para o novo. E aí aquele problema que parecia ser um trem difícil, impossível, atormentador, ele passa a ser visto de outra forma quando acontece aqui essa mudança. E como que eu ponho esse movimento? Como que essa mudança acontece? Nesse trabalho de poder dar atenção, de poder ficar, né, atento, de trazer o foco para
as sensações, para o corpo e abrir um espaço para que isso se mova. A gente não está acostumado a dar essa atenção para essa dimensão. Cada um desses trabalhos vai ter um foco. E eu acho lindo quando esses focos se encontram. Vou tomar uma aguinha aqui. Qual é o foco do Gendlin, criador da focalização? Ele fala assim: o que eu estou interessado é em ajudar o cliente a sentir diretamente o que ainda não está claro. Então, tem um monte de coisa na nossa vida que não está claro. Por exemplo, às vezes eu estou sofrendo com uma situação que eu acho que a solução é resolver um problema, mas eu nem sei se é, porque às vezes o sofrimento vem justamente de eu estar supervalorizando aquele problema, de eu estar me desesperando com aquele problema. Então, toda vez que eu estiver me debatendo com algo, sofrendo com algo, significa que eu estou lidando com algo em mim, na minha experiência, que não está claro. Trazer clareza para isso não é uma questão de pensar mais sobre isso. É uma questão de sentir mais isso. Qual é a experiência sentida e corporal dessa situação? Esse é o convite do Gendlin. E ao fazer isso, ao voltar nossa atenção, gosto dessa dinâmica aqui, ó. Aqui é o farol, né, da nossa visão, da nossa consciência, que fica muito aqui para fora, que fica muito para a mente, para o mental, para entender. Aí a gente faz assim, ó, e inclina, introspecta e traz para dentro, para o corpo, para o sentir. Aí a gente já começa a aproximar do guia. Então Gendlin vai perguntar, para que crie um movimento, ele vai perguntar o que ainda não está claro. Então a gente pode se perguntar, nessa situação que está sendo difícil para mim, eu estou tendo dificuldade com minha mãe, estou tendo dificuldade com minha filha, estou tendo dificuldade com a questão do trabalho. O que ainda não está claro? Sinta mais isso, né? Se permita sentir qual a sensação que vem quando eu paro para poder, quando eu me exponho a esse problema, a essa situação. E com essa intenção pode ser que algo novo se revele. Agora que eu estou vendo, não, está me vindo um aperto aqui, ó. Que é isso? Procura. Dê espaço, dê atenção, e aí vem uma tristeza, vem uma situação, vem uma mágoa que eu nem tinha percebido. Às vezes a gente se magoa com as pessoas e nem percebe. Vai ver depois que eu falo, não sei porquê, eu não estou mais com vontade de conversar. Mas por quê? Você esqueceu aquele momento, que aquilo que ela falou, ou o retorno que ela não te deu. Hoje a Anitta, uma amiga minha, me ligou, mandou uma mensagem: Mateus, eu estou guardando a sua resposta. Eu estou com tanta coisa, estou com a cabeça assim, pulsando de ideias, eu estou vibrando muito com esse momento, estou cheio de projetos, e minha vida tem hora que fica muito cheia, eu estou tendo que criar espaços de respirar, porque senão isso acaba me sobrecarregando. Já aconteceu várias vezes, e agora eu preciso estar sempre de olho nessa ânsia de às vezes me atropelar, né? Pela paixão com que eu vou fazendo, criando e querendo. Então, quando eu vejo, eu vou deixando algumas coisas de lado. Elas podem ser as louças lá de casa, ou elas podem também ser uma resposta a uma amiga. Alguém que... Então ela mandou um áudio: Mateus, me responde. Eu queria que você me desse. E eu esqueci. Eu falei, depois eu olho. Áudio tem hora que é mais difícil, porque a mensagem a gente vê rapidinho, áudio às vezes eu preciso de um tempo. Depois eu olho, esqueci. Aí passaram dias. Aí hoje ela mandou aqui: você me deixou no vácuo, você não me respondeu. Depois você olha. Aí eu falei, nossa, que bom que você me lembrou.
fui lá, olhei e respondi. Mas se ela não me lembrasse, ela podia pensar que eu estava de saco cheio dela. Porque quando a gente fica frustrado, daí começam a surgir interpretações que às vezes não tem nada a ver com a realidade, mas dali a gente cria mágoa, a gente cria uma dificuldade. Mas como ela se expôs e insistiu, eu pude ir lá e isso. E a gente resolveu uma coisa simples, e às vezes outras coisas mais difíceis. Então, nem sempre nós temos consciência do que a gente está sentindo, de como que a vida está nos afetando. Por isso que esse trabalho de autoconhecimento é um refinar cada vez mais sutil na capacidade de se perceber e de perceber a qualidade de cada momento, de cada movimento que a gente faz. Essa é a pergunta do Gendre, o que não está claro. A pergunta do guia ela vai para um outro lugar que também tem o mesmo efeito. O guia pergunta assim: qual é a verdade? Qual é a verdade dessa situação? E é isso que põe a alma em movimento. A gente estagna o movimento quando a gente se esconde da verdade, quando a gente evita o encontro com a verdade. Então, esse chamado do guia constantemente em cada palestra, você fala, ele está falando a mesma coisa. É, porque nós precisamos ouvir as mesmas coisas, porque o exercício está sendo assimilado. Qual o exercício? O exercício mais precioso de qualquer proposta de autoconhecimento. Qualquer proposta de caminho cristão, sabe qual é? Desenvolver o amor pela verdade. Bem-aventurado é aquele que aprendeu a amar a verdade. Quem aprendeu a amar a verdade, ele vai estar sempre se abrindo e se expondo à verdade. Qual a verdade dessa situação que está sendo difícil de lidar? E aí nós vamos... Isso requer coragem, porque às vezes a verdade não é aquela que nos convém. E se eu fosse escutar o Cristo, o que você acha que é o movimento da alma? Eu sou Jesus. Ele falaria, o movimento da alma, o que põe a alma em movimento é o encontro com a verdade. Só de buscar essa verdade já começa a abrir caminhos de liberdade na nossa vida. Então, um exemplo. Uma pessoa que teve um relacionamento onde ela percebeu que o companheiro estava começando a se aventurar, né? Não chegou às vias de fato, mas viu ali no telefone, você está se aventurando para outras bandas. E aí ficou muito chateada, eu não contava com isso, jamais esperava isso de você, aquela raiva, né? E não, eu sou uma amiga, aquele negócio, aquela situação tensa, difícil, fora do contrato. E aí, depois nós fomos observar isso. E eu não fiz exatamente essa pergunta, mas a gente foi explorando qual é a verdade dessa situação. E aos poucos, ela foi percebendo, aí a gente vai começar a flertar com o Hellinger, que o Hellinger ele tem algo que o guia não traz, e ele tem algo que o Gendre não traz. O Gendre tem algo que o guia não traz. Esse manejo com o trabalho de processo terapêutico, o guia não fala, o Hellinger não fala. É um manejo diferente, próprio, único. E o guia tem algo também que o Gendre nem chega perto, que Hellinger também não. Cada um tem a sua especificidade. Mas o Hellinger diz, numa situação de traição, a questão nunca é de uma pessoa só. É o olhar sistêmico que o Hellinger traz, né? Que a constelação, a gente chama de constelação, essa visão sistêmica. Então ela diz, é uma questão do casal.
Qualquer traição, qualquer movimento de traição é uma questão do casal que precisa ser vista. Qual é a questão? Nesse caso, né, a gente poderia então perguntar, qual é a verdade? A verdade, então, ela foi percebendo, é que essa pessoa, ela não é prioridade, o marido não era prioridade. Ela, em nenhum momento, ela demonstrava para o marido que ele era importante para ela na vida dela. Ela demonstrava que ele era descartável. Essa situação cria uma dificuldade, né? Além de uma série de outras questões que estavam ali implícitas, né? O Hellinger fala assim que quando a gente casa, a gente precisa deixar nossa família de origem, de uma certa forma entender que agora eu tenho outra família. Isso não é fácil, né? Principalmente para as mulheres. Para os homens às vezes é até mais fácil, mas quando fica ali muito apegado, então o marido vive sentindo que ele é segundo plano, Então é uma conexão que não é clara. Ah, mas eu faço isso mas não é aqui, ó, é a alma que ainda não se soltou, que ainda não se abriu. Tá? A gente não quer de forma alguma fazer disso uma regra, mas é só uma compreensão de um aspecto que pode estar no meio de uma situação delicada como essa e que expõe uma outra parte da verdade. A verdade que não é só que ele é um cafajeste, um cachorro. Não, a verdade é que eu não percebi que eu estava afastando ele, colocando ele de lado. E aí eu não percebi que eu estava tirando ele da minha vida, empurrando ele para fora. Então essa busca pela verdade, ela vai trazer consciências e aí me dá uma chance de rever a postura. Peraí, deixa eu ver. Realmente eu não estava me dando conta, realmente eu não consigo demonstrar que ele é importante. Realmente eu não expresso o meu desejo de estar com ele, de viver isso. Então, lendo mais uma palavra do guia. Eu sempre mencionei quão importantes são os movimentos de alma, movimentos cósmicos internos. Olha que bonito! Movimentos cósmicos internos que constantemente passam através de você. Olha o que ele está dizendo, esse movimento de sensações, de energia, são movimentos cósmicos que às vezes a gente não entende, quer tirar, quer desligar, a gente não entende, tudo isso está a serviço de um processo transformador. Aí ele diz, esses movimentos só podem se tornar conscientes quando o seu estado emocional é ágil e você pode facilmente se emocionar. Em outras palavras, nós só vamos conseguir tomar consciência desses movimentos de alma que acontecem conosco se eu puder me permitir ser afetado por eles, sentir emocionalmente eles. Caso contrário, eu não vou conseguir ter uma consciência plena do que está acontecendo. É como se eu visse superficialmente. A consciência só chega quando eu me permito sentir. É o mesmo que o Gênero está falando. Só há mudança quando há sentir, quando há contato sentido. E é esse exercício que eu quero estar oferecendo mais para vocês, né, nos espaços que agora a gente vai oferecer, né, de cursos, de desenvolvimento nisso. Eu entendi que essa é uma necessidade de todos nós e que às vezes fica aqui fechado, né, nos grupos que tem aqui esses anos todos. Eu falei, gente, deixa eu abrir isso aqui, quem quiser, vai ser uma alegria compartilhar isso, esse exercício de se abrir para esse contato, né?
Então, os próximos trabalhos, os próximos cursos que a gente vai oferecer, a gente vai trazer várias temáticas, mas que a gente possa olhar para elas sempre com esse viés. Assim como o Evangelho Sentido tem uma temática ali em torno do Evangelho, mas é o contato sentido com aquelas palavras. Aqui a gente pode trazer outras temáticas. Eu já estou com umas 2 ou 3 aqui, cheias de ideias para poder estar experimentando, né, a temática. Por exemplo, do contato com a criança interior. A gente fala de criança interior, mas vamos aproximar disso de uma forma sentida, vamos usar esse trabalho da focalização para esse passo. Então, esse é um caminho, é um treinamento. Mais uma do guia, que eu tenho que chegar no Hellinger. A tarefa de qualquer patchwork é trazer todo o sistema para o movimento. Olha que lindo. É a mesma tarefa que a gente vê aqui com o Gendre, que ele trouxe lá no início. O problema muda quando a gente coloca algo em movimento. Quando a experiência se move, a ideia que eu tenho daquele problema muda. E aqui o guia. A tarefa de qualquer patchwork é trazer todo o sistema para o movimento. Esse movimento, a gente impulsiona ele com a nossa intenção de ir de encontro da verdade, de saber o que está oculto, né? E a última do guia, para a gente ir para o Hellinger. Vai dar tempo, estou tranquilo, não estou preocupado com o tempo. Estou vendo aqui, 15 minutos, né? Tranquilo, sereno hoje. Que tem dia que eu fico apavorado que eles vão me cortar aqui. Se vocês, palavras do guia, se vocês sentiram uma vaga perturbação, irritação, inquietação, sem saberem o que realmente está acontecendo, não passem por cima dessa situação. Veja bem, olha ele chamando a nossa atenção para esse trabalho com as sensações. Ficou perturbado, ficou irritado, não passe por cima disso. Se vocês passarem por cima disso, vocês vão criar novas camadas de desorientação e de desunião. A gente fala da dualidade, da separatividade, e o guia tem um conceito maravilhoso para isso. Ele diz assim: o que nos separa de nós mesmos é a nossa incapacidade de viver plenamente as nossas experiências. Quando a gente retesa, quando a gente impede esse contato, a gente cria já uma divisão em nós. E essa divisão vai se apresentar nas nossas relações também. Do mesmo jeito que eu não me recebo por inteiro, eu também não vou receber o outro por inteiro do jeito que ele é. Então vai ficar tudo fragmentado, tudo dividido, tudo cheio de dualidades, né? Ou seja, cheio de sofrimento. Então o guia continua nesse trecho. Depois eu vou publicar isso lá no Instagram, tá, gente? E eu recorto e publico lá o que der. Tem umas que são muito grandes, eu faço um. Enfoque as suas sensações. Quem está falando é o Gênero ou é o guia? Tem hora que eu pensei de fazer uma pegadinha assim, essa frase é de quem? Tem hora que começa a confundir. Enfoque em suas sensações. Confiem que aí existe algo mais concreto, algo que vocês podem lidar e que está à espera de ser descoberto. Então, por trás das sensações tem sempre algo que está à espera de ser descoberto. Queremos descobrir? Ah, não, eu quero que resolva, mas eu não quero descobrir, não. Dá trabalho? Ih, não. Quantas vezes? A maior parte das pessoas está ainda nesse nível. Até o querer descobrir, essa é a maturidade do processo de transformação, de autoconhecimento. Eu quero ver a verdade, eu quero descobrir o que está por trás disso. Dessa ansiedade que está me consumindo, desse desânimo diário, o que é que está por trás? Aí nós vamos começar a ver.
E aí a última do guia, onde a consciência, onde a energia está bloqueada, a consciência não pode penetrar. Então, às vezes, a gente não consegue assimilar caminhos, às vezes a gente não consegue desenvolver relacionamentos. Né, teve uma pessoa que outro dia falou assim, não, eu vou aprender a ser mais gentil, eu vou aprender a ser mais atencioso. Ele pode até aprender, mas isso vai levar um tempo. E se ele não perceber aonde que a energia está bloqueada, não vai conseguir ter consciência do quanto ele está sendo bruto, do quanto ela está sendo crítica. Se ela não perceber aonde que essa energia está bloqueada. E quando está, a gente não percebe que eu estou agindo assim ou assado. Porque esse bloqueio energético, que são o quê? Emoções reprimidas, emoções negadas. Por trás de todos esses bloqueios, essas sensações, o guia nos traz essa revelação, que é linda, que complementa o trabalho do Gendre. Ele diz, por trás de todas as questões, as tensões corporais, por trás de todas essa sensação de peso, de desconforto, o que existe são sentimentos negados. O que existe são distorções da realidade. O que existe é um excesso ou uma carência da nossa vontade. E isso vai gerar um torcido interno. Então, e esse torcido, esse bloqueio energético, quando eu estou com ele, a consciência não penetra. Então tem algumas pessoas que falam, gente, pessoa tão bacana, mas olha aí, está fazendo campanha para essa pessoa. Não é possível. Naquele ponto tem um bloqueio. Não, fulano é ótimo, mas nesse ponto ele começa a falar disso, você vê que a pessoa se exalta e ela não consegue ver. Ela é ótima em várias formas, mas nesse ponto ela está cega. Tem um bloqueio. Sempre que tiver um bloqueio, a consciência não penetra. A gente fica cego. E às vezes a gente até pode entender, não, eu sei, eu vou melhorar, eu estou vendo, realmente, eu mandei mal. Mas quando vê, repete, porque eu não fui no ponto. Eu só entendi de fora, eu só reconheci de longe. Mas ali ainda está bloqueado, com experiências, com sentimentos que foram negados. O guia é lindo, dá para falar bem mais, mas eu vou ficar por aqui. E agora começar a falar um pouquinho desse movimento para o Hellinger. Então, se o guia vai falar onde está a verdade, né? Qual é a verdade dessa situação? O Gendre vai falar o que ainda não está claro. É uma outra forma de falar a mesma coisa, né? O que está encoberto, né? O que é isso? O Hellinger vai falar assim, quem está excluído? O olhar do Hellinger é sobre o sistema. E ele entendeu que todo o conflito que a gente tem hoje é uma representação de uma exclusão do nosso sistema. Alguém está sendo excluído. Então, quando ele faz essa pergunta, ele vai começar a buscar um movimento de alma para poder incluir. E como que ele faz isso? Ele vai percebendo o caminho para isso acontecendo, também observando o corpo. Veja bem, palavras do Hellinger, noto que quando percebo algo durante o trabalho, e digo isso, preciso somente olhar para a fisionomia das pessoas e então eu sei se o que eu disse está certo. Podemos ver imediatamente, através do efeito, se nós alcançamos a alma. Então, o parâmetro para ele ver se está no caminho ou não das frases que ele traz, das intervenções, é sempre o efeito corporal que surge ali. Aí ele viu, aconteceu um movimento de alma.
E Hellinger aprendeu a detectar esses movimentos com uma sutileza, com uma perspicácia, que se tornou um mestre nessas percepções sutis, que chega um momento que começa a se tornar intuitiva. Parece que ele está um bruxo, ninguém está vendo o que ele vê. Eu vi uma cena uma vez de chegar um casal para ser tratado por ele. O casal chegou e eles entraram juntos e o casal sentou ao lado dele. Ele ficou olhando assim para o casal, ficou olhando a postura do homem, a postura da mulher. Ninguém falou nada. Aí, é claro que ele já errou muito com isso também, viu, gente? E não tem como, o erro faz parte do aprendizado. Mas ele olhou para a mulher e falou assim: você não respeita os homens. Você não honra o masculino. Você não tem respeito pelos homens. A mulher fez assim, o olho dela encheu d'água. Ninguém viu como é que ele viu aquilo, mas era a postura dela em relação a ele. Né? Tem hora que a gente vê uns retratos, você vê, olha aqui no retrato, nossa, fulano está tão longe, né? Parece que, olha ali, você vê pela foto que parece que a pessoa está excluída. São movimentos de alma que geram dor, porque está tendo exclusão. E aí o movimento de alma da constelação é trazer isso de volta. Né? Ali ele terminou ali, ele deixou só aquela intervenção e saiu. Né? Mas se ele fosse abrir ali uma constelação e um trabalho, talvez ele faria ela olhar, por exemplo, para o pai e perceber que talvez é muito comum que a gente tome partido de um dos pais, e a gente escutou a mãe reclamando do pai, o pai que às vezes bebia, o pai que chegava tarde, o pai que sei lá o que tinha outra família, não sei o que, mas que fez com que ela talvez tomasse partido da mãe e desenvolvesse aí uma raiva do masculino, uma raiva do pai, que traz um movimento de exclusão e que vai refletir naquele relacionamento em forma de conflito. Então, quando a gente inclui, olha, esse é meu pai do jeito que ele é, eu sei que você teve problema com seu marido, mamãe, mas é meu pai. Meu pai. Metade de mim é meu pai, eu não estaria viva sem ele. Então eu deixo que vocês resolvam o que é de vocês, mas eu fico no meu coração com você, mamãe, e com o meu pai. E assim eu incluo, nessa inclusão é um movimento de alma que nos alinha, que nos ajusta, que nos harmoniza dentro dessa perspectiva. Então Hellinger vai falar, eu olho, quando ele vai começar um trabalho, seja individual, seja em constelação em grupo, ele olha o que ele está procurando, sem falar nada. Ele diz assim, eu olho para as pessoas que estão excluídas, que nem aparecem lá. O que não é dito, tá vendo? É o que não está claro. Não está claro quem está excluído, a pessoa não falou nada disso, mas é isso que ele está procurando, é isso que ele está olhando. E aí, porque eu me recolho, eu percebo nesse recolhimento do terapeuta, isso não é técnica, isso é uma postura interna de se abster, de querer resolver, de querer explicar. Aqui eu percebo então consentimento. Quem é que está excluído? E ali vem uma percepção, vem uma ideia, vem... E seu avô? Aí a pessoa já começa a chorar. Meu avô... E aí tem uma história de dor, o avô foi excluído, a avó, né? Uma tia, outro dia a gente recebeu uma pessoa que a tia dela é doente mental e na época não sabia o que fazer, né? Uma época de muita ignorância em relação aos cuidados com a saúde mental. Então essa tia foi trancada no lugar, ficava trancada no lugar, ninguém falava dessa tia, e a sobrinha não entendia, mas ela tinha uma ânsia de trabalhar só com pacientes autistas, com pacientes de sofrimento mental. Daquela forma ela estava incluindo essa tia, né? Então existem profundos vínculos de amor que eles são ocultos, que fazem parte de uma conexão com o sistema. Não é bonito? É lindo. É demais, e cada uma delas vai se completando.
Então eu sinto que nossa tarefa aqui tem sido uma síntese que vai transitando. Cada hora eu tenho mais vontade de estudar um desses caminhos. E eu falei durante muito tempo aqui nesse canal só sobre o guia, mas sempre trazendo uma pincelada, né, da focalização e tal. Mas agora eu tenho sentido essa vontade de integrar mais esses saberes, e cada um deles ele vai trazer um impulso para um movimento, né? Cada um tem uma forma de colaborar, de contribuir, e eu quis hoje compartilhar um pouco desse olhar. Com muita gratidão a tudo isso que chega para nós. Nós somos muito gratos pelo tanto que a gente recebe de hoje, nessa atual fase da humanidade, ainda tão crítica, mas quanta sabedoria, quanta coisa boa tem chegado para poder nos possibilitarmos movimentos de alma rumo a maior harmonia, maior integração na nossa vida conosco, nas nossas relações. Boa noite a todos, boa noite. Até semana que vem.